Em um mundo tão acelerado, como encontrar o nosso propósito de vida? Esse é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala sobre espiritualidade, psicologia, saúde e bem-estar de vida. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo no nosso podcast doutora Márcia Coronha. Ela é cientista e especialista em neuroemoções. Seja bem-vinda ao nosso podcast de hoje, doutora. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, quando a gente começa a falar sobre propósito de vida, ninguém pode viver sem ter um propósito de vida, né? Tanto Joana de Ângeles como a doutora Anísia da Silveira fala, todos nós temos que ter um projeto. Ninguém vive sem um projeto, porque a pessoa cai no vazio. Como entender que eu preciso de um projeto para caminhar? Então, vou responder essa pergunta de uma forma científica e também com um espiritual importante. Nós temos inteligências, né? Inteligências que nós conhecemos como intelectual, aquela inteligência do raciocínio, da lógica, de resolvermos problemas. E tem áreas do cérebro responsáveis por essas atividades, por essas ações, que é essa parte aqui, o córtex pré-frontal e essa parte aqui do cérebro, principalmente. E nós também temos, com a evolução dos estudos, a inteligência emocional. A inteligência emocional veio com, acho que todos conhecem, né, Daniel Goleman, que fez um compêndio de toda a questão das emoções, da saúde emocional, e trouxe para a gente uma bibliografia linda, falando que, para que nós possamos viver bem, nós precisamos trabalhar melhor as nossas emoções. Então, juntando a intelectual, raciocínio, lógica, decisão, com as emoções reguladas, nós achávamos que estava tudo resolvido. Então, agora eu já sei que eu tenho emoções, que eu posso dar nome a elas, que eu posso compreender as emoções e regular as emoções. Até aí a gente achou que estava, né? Nossa, estamos vivendo muito tudo bem. resolvido já. Tudo resolvido. Depois, nós viemos trazendo a questão do espírito, espiritualidade, as questões das experiências que nós temos, que são mais transcendentes, que são mais voltadas para o existencial ou transcendental. E aí se criou uma nova área de estudos que se chama inteligência espiritual. Aí eu vou, então, direto responder a sua pergunta. Sobre propósito, sobre sentido de vida. Então, essa inteligência espiritual, ela nasce quando nós começamos a estudar nós mesmos num local tão profundo de nós, que requer silêncio, meditação, observação, autoconhecimento, autocuidado. O que eu sinto? Eu tenho fé? Eu tenho esperança? Eu tenho confiança na vida? Então, todas essas questões que não foram, eu vou usar um termo descontraído, que não foram empacotadas na inteligência e intelectual e também na inteligência espiritual, ela nasce como um tapete. Ou seja, quando nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, e o que significa isso? A inteligência espiritual, ela é uma habilidade inata. Todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de desenvolver. Algumas pessoas nascem com ela muito mais desenvolvida e outras não. Então, ela é interna, ela é inata, mas ela pode ser desenvolvida, melhorada, aumentada, e nós estamos percebendo isso. Então, a gente tem uma série de campos na ciência, na filosofia, na psicologia, até nas questões religiosas, estudando o que vem a ser essa inteligência espiritual. Então, já temos aí uma ideia, aí do que uma ideia do que é. E ela tem alguma parte do nosso corpo que é responsável pelo desenvolvimento dessa inteligência? Olha, a inteligência espiritual vem sendo estudada e parece que várias regiões do cérebro estão conectadas, o frontal, o límbico relacionado ao emocional, o parietal, o temporal.
Então, o neocórtex E a pineal ali, que é o centro de e a tudo, pineal, que é o centro de tudo, que é o nosso centro. Nós trouxemos aqui as questões dos nossos chakras, dos nossos centros de energia. Então, como é que a gente vem ampliando os estudos da inteligência espiritual? A gente tem vários segmentos das ciências, da filosofia, da educação, da neurociência, até das religiões, estudando que áreas do nosso corpo, principalmente o cérebro, a mente e a nossa psicologia, que áreas respondem por essa habilidade, por esse desenvolvimento. E nós já sabemos que há uma conexão entre diferentes áreas. O neocórtex, o sistema límbico relacionado às emoções, as nossas áreas parietal e temporal, também nós temos a pineal participando desse processo. Então, isso está se tornando uma questão científica e física. Nós conseguimos detectar áreas do cérebro que se expandem quando pessoas treinam, meditam, entram em estados alterados de consciência, oram, ou quando estão em contemplação com o Senhor da vida, com a conexão com Deus, há uma expansão muito muito chamativa, digamos assim, né, do nosso cérebro, né? Essas áreas, então, é como se fossem luzes acendendo no cérebro quando você utiliza determinadas áreas. Tem alguns artigos, inclusive, dizendo que estão relacionados ao que eles estão chamando de ponto de Deus ou pontos de Deus. Mas isso é um estudo que ainda está... daqui a pouco a gente vai ter respostas mais assertivas em relação a isso. Então, nós já sabemos que pessoas que desenvolvem mais a inteligência espiritual, é como se fosse uma bússola na sua vida, todas as suas decisões estão apoiadas na questão espiritual. Ou seja, se eu tenho que tomar uma decisão ou um caminho, eu não estou lidando só com a inteligência intelectual, só com a minha inteligência emocional. Eu tenho um tapete, que é o meu caminho, que me diz o que é a minha fé, a minha esperança, o meu sentido de vida, o que os meus valores, as minhas virtudes, os meus pontos mais fortes e os meus pontos não tão fortes, como é que eles vão caminhar junto com as decisões que eu tenho que tomar. Então, voltando à questão, em geral, disse que as pessoas que têm uma inteligência espiritual mais desenvolvida, elas têm mais autoconhecimento, mais equilíbrio emocional, têm uma humanidade que desperta, são mais compassivas, são mais têm questões relacionadas com a sua relação com o próximo, ou seja, a relação interpessoal e intrapessoal, interpessoal e intrapessoal, numa qualidade diferenciada. Tem mais equilíbrio, um discernimento, uma paz interior, né? Eu costumo dizer que tem uma mudança de lente para olhar a vida. Uma mudança de lente. E o que isso tem a ver com o propósito, com o sentido da vida? Imagina uma pessoa que está atenta ao que sente, que está atenta aos resultados da sua vida, o que ela anda colhendo. Ela está atenta ao que o corpo dela sinaliza para ela, né? E essa pessoa que está atenta, ela tem muito mais chance de fazer escolhas mais voltadas para aquilo que te traz bem-estar, para aquilo que te traz mais saúde, para aquilo que te dá mais equilíbrio. Isso por quê? O que a gente percebe hoje? Nós estamos, na realidade, trazendo para o nosso dia a dia questões que não estão muito no que o nosso corpo expressa para viver bem. Por exemplo, as emoções. Hoje em dia, as emoções estão sendo colocadas como situações que merecem um medicamento. Ou seja, sentir hoje é um sintoma, é uma doença. Então, se a pessoa está triste, ela tem pelo menos 2 caminhos.
ou ela internaliza, ela pensa sobre aquilo, ela pensa sobre aquela tristeza, ela dá um nome, ela percebe e ela vai procurar caminhos para que possa, então, sair daquela situação, porque todos nós buscamos a alegria. Ou busca a fuga. E o outro Também. caminho seria, eu estou radicalizando, colocando os dois extremos, mas o outro caminho seria, eu tenho uma emoção que eu chamo hoje de sintoma, eu chamo de dor. Eu procuro um medicamento e tenho um alívio. E esse ciclo se repete. Então, nós estamos tratando as nossas emoções no sentido de medicalizar, ou seja, usar medicamentos para tratar uma coisa que é humana, que fala sobre nós, que participa da nossa sobrevivência, não é? As emoções estão aí para nos manter vivos, fala sobre nós, nos dá a direção da vida. Porque hoje se tem um acesso muito fácil a medicamentos. Então, eu tenho um medicamento que eu uso para dormir, medicamento que eu uso para ficar acordada, o medicamento que eu uso para acelerar, como se a gente já não tivesse, na atualidade, um cérebro acelerado. Então, eu uso também a fuga, buscando coisas à frente e esquecendo do meu momento. Então, portanto, nesse meu momento, eu adormeço, eu passo como se eu tivesse anestesiada, porque eu não vivencio ele. Uhum. Você usou uma palavra muito interessante, você falou anestesiado. Então, hoje nós estamos numa situação onde os anestésicos são utilizados para qualquer desconforto que a gente tenha, qualquer desafio ou desconforto que a gente tenha na vida. Então, ao invés de você olhar para o desafio e perguntar o que eu posso aprender com essa situação, o que essa situação está pedindo, para que eu estou passando por isso? E a gente sabe que nada acontece por acaso, então, que ações resultaram nesse retorno para a minha vida? Então, esse é um processo importantíssimo, e quando a gente tem silêncio, uma transcendência maior, uma tomada de consciência em relação àquilo que está acontecendo com a gente, isso está dentro do pacote do que nós chamamos de inteligência espiritual. Uhum. Então, hoje em dia, para que nós possamos tomar decisões ou equilibrarmos das nossas emoções, porque razão e emoção estão sempre juntas, a gente, se tiver o que estamos chamando de inteligência espiritual desenvolvida, despertando para isso, despertando para o meu sentir, claro que nós temos a integração dessas inteligências, trazendo respostas mais voltadas para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, essas lentes que você trouxe para essa nossa conversa, é como se nós estivéssemos trocando as lentes da ansiedade, do imediatismo, da medicalização, né? E da padronização, porque hoje nós temos rótulos, né? Aquela pessoa tem aquele sintoma, tem um carimbo. Aquela pessoa tem aquele sintoma, tem outro carimbo. Então, trazer a questão da humanização, trazer a questão da conscientização, do silêncio, de se escutar, de prestar atenção a si. O mundo está muito acelerado e é como se não tivesse espaço, né? Sim, para que a gente... o autoconhecimento, ele é muito importante, porque as pessoas estão acostumadas a olhar o mundo para fora. Você não olha o mundo que está dentro de você. Então, a visão da pessoa é buscando tudo que está fora, o que está longe, o que não pertence, na verdade, a você. Agora, quando a pessoa olha para dentro, para tentar se descobrir, para tentar entender o porquê aquela emoção ou aquela outra foi acionada, ela está fazendo um processo de autoconhecimento. Uhum. E ela sabe, a partir dali, sabendo por que ela foi acionada, o que está sendo um estupim que ela precisa trabalhar para ou alimentar aquilo ou bloquear para que ela não tenha mais que sentir aquilo no momento em que ela trabalha
os seus sentimentos, o equilíbrio das suas emoções. Então, o olhar para dentro, ele é fundamental, né? Porque hoje só se olha para fora, inclusive nas telas, o tempo inteiro. É tudo fora. Na verdade, é tudo aquilo que não pertence a gente. Sabe o que você me fez lembrar agora? Da nossa imunidade. Não é? Então, o autoconhecimento é como se fosse uma resposta imune, ou seja, você vai olhando para a situação, você vai produzindo anticorpos, ou seja, você vai neutralizando as situações difíceis. Só para a gente lembrar, como é que o sistema imunológico funciona? A gente entra em contato com agentes estranhos, que são os desafios, antígenos, bactérias, vírus, fungos, e a gente entra em contato. Se a gente não olhar para aquilo e neutralizar aquilo, olhar, analisar, produzir anticorpos, o que vai acontecer? Aquilo vai crescer e nós vamos ficar doentes. Porque nós não olhamos para aquilo, nós não produzimos anticorpos contra aquilo. Então, é uma produção interna, é um mecanismo interno de defesa. Exato. Então, essa é uma resposta imune em relação a esses agentes estranhos. Mas a gente pode desenvolver a imunidade mental, a imunidade espiritual. Ou seja, as situações estão chegando, os desafios estão chegando. Se você guarda e não os olha, você não vai produzir nada, não tem aprendizado, não tem anticorpos contra aquilo, você não aprendeu nada com aquela situação. Ela vai vir de novo e você esconde, ela vai vir de novo e você esconde. Se nós fizermos que nem o nosso sistema imunológico, abrir, olhar, produzir anticorpos e neutralizar, isso dentro da imunidade mental e espiritual é uma maravilha, não seria? Porque é uma maravilha. A gente desenvolve doenças autoimunes pelos desequilíbrios da nossa emoção. E geralmente não, né? É sempre o nosso sistema de defesa que entra em desajuste porque eu estou perdendo o controle sobre as coisas, sobre a minha vida. Então, o medo de perder o controle, aquele que eu não tenho, porque ninguém controla nada na vida. É verdade. Né? Então, o medo de perder esse controle, através das emoções que eu sinto, eu desenvolvo as doenças autoimunes. E isso nada mais é a falta de conhecimento, para ter paz, fazer uma conexão, né, com o alto, para você... Para as pessoas que desenvolvem as doenças autoimunes, como seria interessante estudar sobre auto? Auto é próprio, é seu, não é do outro. Então, autoimune. Então, você produziu uma imunidade contra você mesmo. Mas não é para a gente ficar se culpando ou apavorados com isso, é para entender o processo. Com certeza. O nosso corpo nos defende o tempo todo. Se você dá umas barradinhas aqui, se você come mal, se você exagera em determinada situação, ou você passa a noite sem dormir, que é muito, muito ruim para o nosso corpo. Ou seja, todas as ações que não estão de acordo com o bem-estar e a saúde, o nosso corpo vai lá e ele vai reparando. Conserta aqui, conserta ali, o sistema imunológico e o inflamatório estão sempre trabalhando. Exato. Vai ter um momento em que o organismo vai dizer, não estou dando mais conta disso. Não estou dando mais conta disso. Então, eu vou dizer para você que agora você precisa me ajudar. Então, eu vou expressar... Olha para mim, cuida de mim, estou pedindo socorro. E como é que a gente junta tudo isso com a questão inicial que você me fez, que é a questão do propósito, que é a questão do sentido? Quanto mais atenção nós tivermos para o nosso mundo interior, para o nosso mundo espiritual, que é o verdadeiro, que é onde começa tudo. Quando nós tivermos essa mudança de lentes, estamos no mundo material, mas a experiência mesmo, ela é espiritual. Né? Então, se nós começarmos a mudar a lente para o que nós pensamos, quais são os nossos comportamentos repetitivos, quais são as nossas habilidades mais importantes? Quais são aquelas que nós podemos considerar os pontos fracos? Que ambientes eu ando vivendo? O que eu ando escutando? O que eu ando sentindo? O que eu ando falando? Que é fundamental. Essa inteligência é uma inteligência de alma. É uma inteligência espiritual.
Por isso que nós, de alguma forma, nós didaticamente separamos inteligência intelectual, emocional e espiritual, mas sabendo que quem não tem inteligência espiritual, quem não desenvolveu nenhuma habilidade de olhar para si e nenhuma conexão com algo maior, certamente vai fazer suas opções intelectuais e emocionais de uma forma diferente. Porque onde é que está o tapete da fé? Onde é que está o tapete da esperança? Onde é que está o tapete das leis naturais, das leis divinas, daquilo que chega até você, você é responsável pelo que você emite. Se esse tapete das leis naturais, dessa autoconsciência, dessa transcendência não existe, você vai praticamente trabalhar com razão e emoção para fora, para a vida material. Só acabou. Então, você está desenvolvendo um buraco aqui dentro. Esse vazio se dá justamente porque você entrega para o mundo material e o que você está recebendo de volta? Onde é que está aquela alegria, aquela luz, aquela felicidade? Porque nós já sabemos que a felicidade a gente não encontra por aí. A felicidade a gente cria. E a gente cria quando as nossas lentes, os nossos olhos, a nossa alma, o nosso espírito está aconchegado, acolhido dentro desse ambiente de entendimento sobre si, sobre o entendimento de algo maior. Porque isso é tão acolhedor, tão acolhedor, e muitas vezes as pessoas devem pensar, estão falando isso porque está nos livros, estão falando isso porque são experiências de pessoas que estão muito mais elevadas espiritualmente. E nós já sabemos que quando a gente abre uma porta para que a questão da consciência, do autoconhecimento, do silêncio, da transcendência, ou deixar o divino entrar na sua vida, quando a gente abre essa porta, nós percebemos a diferença. Então, não é necessário você ser um santo, ou um anjo, ou uma pessoa extremamente culta, estudada, inteligente, um top. Muitas vezes as pessoas que não têm tanta bagagem intelectual, ela tem muito mais sabedoria do que saberes. O saber é o intelectual, que vem de fora para dentro. A sabedoria é de dentro para fora. Exatamente. Quantas pessoas nós conhecemos que têm essa sabedoria? E muitas vezes nós temos tantos saberes de fora para dentro, sabedoria zero, que a gente sufoca, enterra a sabedoria. Então, isso também é um tintim de inteligência espiritual. O que sai daqui? O que sai da minha boca? O que sai das minhas mãos? Porque tudo que eu estou produzindo vem do meu ser, eu, espírito. Não é produção do corpo físico, porque eu não sou o corpo físico, eu sou o espírito. E eu, como espírito, produzo e externo através do meu corpo físico. Ponto. A gente sabe que a mente é um atributo do espírito, é um atributo espiritual. Então, o que a mente está escolhendo, decidindo, repetindo, ou sabotando, ou procrastinando, não importa, mas o que está acontecendo é porque muitas vezes nós precisamos de acender essa luz, né? E essa luz, porque a nossa mente pode continuar funcionando e pode continuar. Mas vamos colocar uma luz, vamos colocar uma atenção, um foco, vamos colocar autoamor, autocuidado, autoconhecimento, vamos fazer uma experiência com você, como se fosse assim, o meu laboratório espiritual, o meu laboratório de emoções. Por que não? A gente experimenta a vida em tantos sentidos, na nutrição, nos relacionamentos, no trabalho. Por que não trazer essa experiência, esse laboratório para dentro de si? Exato. Essa talvez seja uma das chaves mais importantes que devam ser viradas para abrir as portas e a gente entender o que é, afinal, essa questão de propósito, de sentido. Parece tão abstrato, né? Tão intangível. Nesse caminho, a gente vai percebendo, passo a passo, que é um processo, a gente vai percebendo o que significa isso. O propósito de vida é você ter um projeto de vida. Um projeto de vida não significa um projeto profissional. Não. É íntimo, é seu. Qual é a paz que você quer encontrar? Isso. Qual a conexão que você quer fazer
para o seu bem-estar interior. Isso é um projeto de vida. Né? Existe um exercício que a gente pode até deixar aqui para as pessoas, que é bem simples. Você imagina, onde é que você está agora? Em que ponto você está? Como você está se sentindo? Faz uma autoavaliação. Em geral, no seu dia a dia, você tem quanto? Se você colocasse um percentual de saúde mental, saúde emocional, de autocuidado, de sono, que percentual você daria? 5, Sim. 10, 15? E se você aumentasse um pouquinho esse percentual? Imagina como seria bom. As pessoas não fazem aplicação financeira porque rende 1%, 2%. Imagina você fazer essa aplicação na sua vida. Se você está inspirado na sua vida, se você está silenciando, atento e com vontade, ao gabinete da vontade, você realmente tem a condição de virar essa chave e experimentar uma vida com mais inteligência emocional, mais propósito e mais sentido. É isso aí. Márcia, estamos em cima do laço. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Excelente. Então é isso. Ter propósito de vida é ter paz no coração, é buscar ter o equilíbrio e fazer coisas, sim, que te tragam bem-estar interior, na sua intimidade, o seu mundo de você com você mesmo. Então é isso. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast, porque muitas outras pessoas podem estar procurando o seu propósito de vida. Então deixamos aqui um super beijinho carinhoso e até o próximo sábado.